E se eu te dissesse que a sua conta bancária, sua capacidade de gerar riqueza, sua prosperidade e até mesmo a sua saúde estão intimamente ligadas a um segredo escondido no seu DNA? Não, não estou falando de gurus de investimento ou de promessas vazias de enriquecimento rápido. Estou falando de ciência de ponta, de descobertas que estão revolucionando a nossa compreensão sobre o potencial humano. E se a chave para destravar a abundância em todas as áreas da sua vida estivesse codificada em você, esperando para ser ativada? Parece bom demais para ser verdade. Talvez. Mas e se a verdade que você conhece fosse, na verdade, uma ilusão cuidadosamente construída? Uma narrativa que te mantém preso a crenças limitantes, a padrões de escassez, a uma mentalidade de falta que te impede de prosperar? Gregg Braden, um nome que ressoa com integridade e conhecimento profundo, está prestes a revelar informações que vão abalar as estruturas do seu mundo. E o mais importante, ele vai te mostrar como aplicar esse conhecimento na sua vida, agora. As informações transformadoras que você está prestes a descobrir são o fruto de décadas de pesquisa e exploração de Gregg Braden, um autor best-seller do New York Times, cientista e visionário. Braden é reconhecido mundialmente por unir a ciência de ponta com a sabedoria ancestral, desvendando os mistérios da consciência, do potencial humano e da nossa conexão com o universo. Ele não é um teórico distante. Braden viajou o mundo, visitou mosteiros remotos, estudou textos antigos e dialogou com líderes espirituais e cientistas renomados. Sua abordagem única combina o rigor científico com uma profunda compreensão espiritual, oferecendo uma nova perspectiva sobre quem somos e do que somos capazes. Prepare-se para uma jornada que mudará a sua forma de ver o mundo, baseada nas descobertas inovadoras de Gregg Braden. Este não é mais um vídeo sobre pensamento positivo ou lei da atração genéricos. O que você está prestes a descobrir é muito mais profundo, mais científico e, ouso dizer, mais transformador. Estamos falando de uma conexão direta entre a sua biologia, a sua consciência e a sua capacidade de manifestar a realidade que você deseja. Uma conexão que foi propositalmente obscurecida, escondida de você por um sistema que se beneficia da sua ignorância. Pense por um momento. Quantas vezes você já se sentiu frustrado, lutando contra a correnteza, trabalhando duro, mas sem alcançar os resultados que você almeja? Quantas vezes você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter sorte na vida, enquanto outras parecem estar sempre correndo atrás do prejuízo? A resposta, meu amigo, minha amiga, pode estar literalmente escrita nas suas células. A ciência tradicional, aquela que você aprendeu na escola, nos ensina que o nosso DNA é um código fixo, imutável, um produto do acaso e da evolução, que somos vítimas das nossas circunstâncias, reféns da nossa genética. Que o sucesso financeiro é resultado de trabalho árduo, sorte e talvez um pouco de jeitinho. Mas e se essa visão de mundo fosse completamente equivocada? E se a verdadeira história da humanidade fosse muito mais fascinante, mais poderosa e mais esperançosa? E se você fosse, na verdade, um ser extraordinário, dotado de capacidades que você nem sequer imagina? E se a sua mente, a sua consciência, tivesse o poder de influenciar diretamente a sua realidade física, incluindo a sua saúde financeira? Prepare-se para ter suas crenças desafiadas. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe sobre dinheiro, prosperidade e o seu próprio potencial. Prepare-se para descobrir um novo paradigma, uma nova forma de entender o mundo e o seu lugar nele. A informação que Gregg Braden compartilha neste vídeo não é apenas teórica, é prática, aplicável e imediatamente relevante para a sua vida. Ele vai te mostrar como decodificar o seu DNA, entender a verdadeira função do seu código genético, muito além do que a ciência convencional ensina, ativar o seu potencial, desbloquear habilidades inatas que estão adormecidas em você, esperando para serem despertadas. Sincronizar mente e coração, criar um estado de coerência interna que
que te permite acessar níveis mais profundos de intuição, criatividade e poder pessoal. Manifestar a sua realidade. Usar a sua consciência para moldar o seu futuro financeiro, atraindo abundância e prosperidade para a sua vida. Conectar-se a 2024, o ano em que estamos vivendo, e o porquê esse ano é uma virada de chave em sua vida e em como você vai prosperar com isso. Este vídeo não é sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre transformar a sua mentalidade, libertar-se de crenças limitantes e assumir o controle do seu destino financeiro. É sobre entender que a verdadeira riqueza não se mede apenas em dinheiro, mas em qualidade de vida, em propósito, em conexão com algo maior do que você mesmo. O que está acontecendo agora, em 2024, é mais do que uma crise econômica ou uma mudança de ciclo. É um despertar, um chamado para que você reivindique o seu poder, reconheça a sua verdadeira natureza e crie a vida que você merece. Este não é apenas um vídeo, é um portal, uma oportunidade de transcender as limitações do passado e abraçar um futuro de possibilidades ilimitadas. Um convite para que você se conecte com a sua essência mais profunda e descubra o tesouro que existe dentro de você. E a jornada começa agora. Quero te lembrar que esse vídeo vem com um manual em texto para complementar o vídeo que você vai assistir. Ele funciona como um guia passo a passo, permitindo que você revise e pratique todo o conteúdo do vídeo. Leia ele após assistir o vídeo. O link vai estar na descrição ou nos comentários fixados. Aproveite este manual como seu companheiro de estudos. Agora decrete nos comentários: vou vencer minhas batalhas e sinta isso com todas suas forças. Respire fundo, relaxe, esqueça todos os problemas. Esse vídeo é seu momento de laser e satisfação. Além disso, vamos nos aprofundar ainda mais no tema. A minha jornada não começou em laboratórios ou salas de aula. Começou com uma inquietação. Uma sensação profunda de que havia algo fundamentalmente errado com a narrativa oficial sobre quem somos, de onde viemos e do que somos capazes. Essa inquietação me levou a uma busca incansável por respostas. Uma busca que durou mais de 3 décadas e me conduziu aos lugares mais remotos e sagrados do planeta. Imagine-se caminhando pelos corredores silenciosos de um antigo monastério tibetano, respirando o ar rarefeito das montanhas, sentindo a energia milenar que permeia cada pedra. Visualize-se sentado aos pés de um xamã amazônico, ouvindo histórias ancestrais sobre o poder da mente e a conexão com a natureza. Imagine-se decifrando hieróglifos em templos egípcios, desvendando segredos codificados em escrituras antigas. Essa foi a minha realidade. Não por curiosidade turística, mas por uma necessidade visceral de entender a verdade. E o que descobri, ao longo desses anos, foi muito mais do que eu poderia ter imaginado. Descobri que a sabedoria ancestral, aquela que foi sistematicamente suprimida e ridicularizada pela ciência moderna, continha chaves para desbloquear o potencial humano de uma forma que a ciência convencional jamais ousou sonhar. Mas não se trata apenas de tradições antigas. A verdadeira revolução está acontecendo agora, na interseção entre a sabedoria milenar e a ciência de ponta. Após analisar incontáveis estudos científicos, revisados por pares, publicados nas revistas mais prestigiadas do mundo, um padrão chocante começou a emergir. Um padrão que aponta para uma realidade muito diferente daquela que nos foi ensinada. E qual é essa realidade? É a realidade de que você não é uma vítima das suas circunstâncias. Você não é um produto do acaso. Você não é limitado pela sua genética ou pelo seu passado. Você é, na verdade, um ser poderoso, criativo e infinitamente capaz. Capaz de superar qualquer obstáculo, de curar qualquer doença, de manifestar a vida que você deseja, incluindo a prosperidade financeira que você merece. Pense em todas as vezes que você se sentiu impotente diante dos desafios da vida. Pense nas vezes que você se sentiu desconectado de si mesmo, dos outros e do mundo ao seu redor. Pense nas vezes que você se sentiu preso em um ciclo de escassez, de dívidas, de preocupações financeiras. Essa sensação de impotência
de desconexão, de escassez, não é natural, não é inevitável. É o resultado de um sistema de crenças obsoleto, de um programa mental que foi instalado em você sem o seu consentimento. Um programa que te diz que você é pequeno, fraco, insignificante, que te diz que você precisa lutar para sobreviver, que você precisa competir com os outros para ter sucesso, que você precisa se conformar com as regras impostas por uma autoridade externa. Esse programa mental, essa matriz de controle, se manifesta de diversas formas na sua vida. Se manifesta na sua autoestima, na sua confiança, na sua capacidade de acreditar em si mesmo e nos seus sonhos. Se manifesta nos seus relacionamentos, na sua capacidade de amar e de ser amado. Se manifesta na sua saúde, na sua capacidade de se curar e de viver com vitalidade e energia. E, claro, se manifesta na sua situação financeira, na sua capacidade de atrair e manter a abundância em sua vida. Quantas vezes você já se sabotou, inconscientemente, por medo de não ser bom o suficiente? Quantas vezes você já deixou de arriscar, de investir em si mesmo, por medo de fracassar? Quantas vezes você já se contentou com menos do que você merecia, por acreditar que não era digno demais? Essas crenças limitantes, esses bloqueios energéticos, são como correntes invisíveis que te prendem a uma realidade de escassez e sofrimento. Mas a boa notícia é que essas correntes podem ser quebradas. Esses bloqueios podem ser removidos. Você pode se libertar dessa prisão mental e reivindicar o seu poder. E a chave para essa libertação está em compreender a verdadeira natureza da sua realidade. Em reconhecer que você não é apenas um corpo físico, mas um ser multidimensional conectado a uma fonte infinita de energia, inteligência e criatividade. Em despertar para o fato de que a sua mente tem o poder de influenciar a sua biologia, a sua saúde e a sua realidade financeira. Imagine poder reprogramar o seu subconsciente, substituir crenças limitantes por crenças empoderadoras. Imagine poder ativar genes que promovem a saúde, a longevidade e a prosperidade. Imagine poder sintonizar a sua energia com a frequência da abundância, atraindo para a sua vida as oportunidades e os recursos que você precisa para realizar os seus sonhos. Isso não é fantasia. Isso é ciência. É a ciência da epigenética que demonstra que os seus genes não são o seu destino. É a ciência da neuroplasticidade, que prova que o seu cérebro é capaz de se remodelar e aprender coisas novas em qualquer idade. É a ciência da física quântica, que revela que a realidade é maleável e que a sua consciência desempenha um papel fundamental na sua criação. E o que tudo isso tem a ver com finanças? Tudo. Porque a sua relação com o dinheiro é um reflexo da sua relação consigo mesmo, com o mundo e com a vida. Se você se sente inseguro, carente, medroso, você atrairá situações que reforçam esses sentimentos. Se você se sente confiante, abundante, grato, você atrairá situações que confirmam essa realidade. A primeira etapa dessa jornada de transformação é desvendar os mistérios do seu DNA. É entender como a sua biologia funciona, como a sua mente influencia o seu corpo e como você pode usar esse conhecimento para criar a vida que você deseja. E é exatamente isso que faremos a seguir. Prepare-se para uma revelação que mudará para sempre a sua forma de pensar sobre si mesmo, sobre o dinheiro e sobre o seu ilimitado potencial. A crença de que o seu DNA é um blueprint fixo, imutável, ditando o seu destino, é um dos maiores equívocos da ciência moderna. E se você acredita nisso, está limitando drasticamente o seu potencial, incluindo o seu potencial financeiro. A verdade é que o seu DNA é dinâmico, responsivo e influenciado por fatores que vão muito além da genética tradicional. Imagine o seu DNA não como um manual de instruções rígido, mas como uma biblioteca vasta e complexa, cheia de livros, capítulos e parágrafos. Alguns desses livros estão abertos, sendo lidos e expressos em sua vida. Outros estão fechados, adormecidos, esperando para serem despertados. E a chave para abrir esses livros, para acessar esse conhecimento oculto, está em suas mãos.
A ciência da epigenética, epi, que significa acima, nos mostra que os seus genes não controlam o seu destino. Eles são expressos de forma diferente dependendo do seu ambiente, das suas crenças, das suas emoções e até mesmo dos seus pensamentos. Isso significa que você não é uma vítima da sua hereditariedade. Você tem o poder de influenciar a expressão dos seus genes, de ativar aqueles que promovem a saúde, a longevidade, a criatividade e, sim, a prosperidade. Pense nisso como um software de computador. O hardware, o seu DNA, é importante, mas o software, o seu ambiente, suas crenças, suas emoções, determina como esse hardware funciona. Você pode ter um computador poderosíssimo, mas se o software estiver desatualizado, cheio de vírus ou mal configurado, ele não funcionará em seu pleno potencial. Da mesma forma, você pode ter um DNA incrível, mas se o seu software mental estiver limitado por crenças de escassez, medo e falta de merecimento, você não estará acessando todo o seu potencial. E aqui entra a bomba de valor, a descoberta do cromossomo 2 humano. Essa é uma peça fundamental do quebra-cabeça, uma descoberta que revoluciona a nossa compreensão sobre a evolução humana e o nosso potencial único. A ciência convencional nos diz que evoluímos lentamente ao longo de milhões de anos, através de mutações aleatórias e seleção natural. Mas o cromossomo 2 humano desafia essa narrativa. Ele apareceu subitamente, há cerca de 200 mil anos, em uma forma completamente diferente de qualquer outro primata. É como se, de repente, um novo capítulo tivesse sido adicionado à biblioteca do nosso DNA. Um capítulo que nos diferencia radicalmente de todas as outras espécies. O que torna o cromossomo 2 tão especial? Ele é responsável pelas características que nos tornam humanos. A nossa capacidade de empatia, de compaixão, de autocontrole, de intuição e de pensamento abstrato. É o cromossomo 2 que nos permite criar arte, compor música, desenvolver tecnologias e construir civilizações. E, crucialmente, é o cromossomo 2 que nos dá a capacidade de autorregulação, de influenciar conscientemente a nossa própria biologia. Imagine a implicação disso. Você tem, dentro de você, um mecanismo biológico especificamente projetado para a autotranscendência, para superar as limitações do seu passado e criar um futuro melhor. Um mecanismo que te permite acessar níveis mais profundos de consciência, de intuição e de poder pessoal. E como isso se relaciona com as finanças? De forma direta. A sua capacidade de autocontrole, de pensar estrategicamente, de tomar decisões conscientes e de perseverar diante dos desafios é fundamental para o seu sucesso financeiro. A sua capacidade de empatia, de construir relacionamentos saudáveis e de colaborar com os outros é essencial para a sua prosperidade. E a sua capacidade de intuição, de perceber oportunidades e de antecipar tendências pode ser a chave para a sua liberdade financeira. Mas o cromossomo 2 é apenas parte da história. Há outra descoberta, ainda mais surpreendente, que revela a verdadeira extensão do nosso potencial. Uma descoberta que nos conecta a algo muito maior do que nós mesmos, a uma fonte infinita de energia e inteligência. Pense no cromossomo 2 como um upgrade de hardware, uma melhoria significativa na sua capacidade de processamento. Mas e se eu te dissesse que existe também um upgrade de software, uma nova versão do seu sistema operacional, que está disponível para você agora? Essa nova versão não é algo que você precisa adquirir ou conquistar. É algo que você já possui, mas que precisa ser ativado. É como um aplicativo que já está instalado no seu celular, mas que você ainda não abriu. E a senha para abrir esse aplicativo, para desbloquear esse potencial, está em suas mãos. E essa senha é a coerência. A coerência entre a sua mente e o seu coração. A coerência entre os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações. A coerência entre você e o universo. Quando você vive em coerência, você se alinha com a sua verdadeira natureza, com o seu propósito e com o fluxo da vida. Você se torna um ímã para a abundância, atraindo para a sua vida
as pessoas certas, as oportunidades certas e os recursos certos para realizar os seus sonhos. E a próxima revelação é como criar essa coerência, como ativar esse potencial ilimitado que existe dentro de você. Prepare-se para descobrir um segredo que pode transformar a sua vida para sempre. Um segredo que tem sido guardado por milênios, mas que agora está disponível para você. Imagine uma mulher, vamos chamá-la de Ana. Ana sempre foi inteligente, trabalhadora e dedicada. Desde pequena, sonhava em ter uma vida próspera, em construir um negócio próprio, em viajar pelo mundo. Mas, apesar de todo o seu esforço, ela se sentia presa em um ciclo de insatisfação e limitações financeiras. Ela trabalhava em um emprego que não a realizava, ganhando um salário que mal cobria as suas despesas. Vivia com o medo constante de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de não ter dinheiro suficiente para realizar os seus sonhos. Sentia-se frustrada, desanimada e, acima de tudo, impotente. Ana tentou de tudo. Fez cursos de finanças, leu livros de autoajuda, seguiu conselhos de especialistas, planejou, economizou e investiu. Mas, por mais que se esforçasse, parecia que algo estava bloqueando o seu caminho. Era como se houvesse uma barreira invisível impedindo-a de alcançar a prosperidade que tanto desejava. Um dia, navegando na internet, Ana se deparou com um vídeo que falava sobre a conexão entre o DNA, a consciência e a manifestação da realidade. A princípio, ela ficou cética. Parecia bom demais para ser verdade. Mas algo naquelas palavras ressonou profundamente dentro dela. Uma intuição, um chamado, uma esperança. Ela decidiu dar uma chance. Começou a estudar, a pesquisar, a aprofundar-se naquele conhecimento. Descobriu a epigenética, a física quântica, a neurociência. Aprendeu sobre o poder da mente, das emoções e das crenças na criação da realidade. E mais importante, descobriu que ela não era uma vítima das suas circunstâncias, que ela tinha o poder de transformar a sua vida. Ana começou a aplicar o que aprendia em sua vida diária. Começou a reprogramar as suas crenças limitantes, a substituir o medo pela confiança, a escassez pela abundância. Começou a visualizar os seus sonhos, a sentir a gratidão como se eles já fossem realidade, a agir com coragem e determinação. No início, foi difícil. As velhas crenças, os velhos hábitos, resistiam. O medo, a dúvida, a insegurança tentavam sabotá-la. Mas Ana perseverou. Ela se comprometeu com a sua transformação. E, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Primeiro vieram as pequenas vitórias. Uma promoção no emprego, um dinheiro inesperado, uma oportunidade de negócio. Depois, as grandes conquistas. Ana finalmente conseguiu abrir a sua própria empresa, um projeto que ela acalentava há anos. Começou a prosperar, a ganhar dinheiro, a realizar os seus sonhos. Mas a maior transformação não foi externa, mas interna. Ana se tornou uma pessoa mais confiante, mais segura, mais feliz. Ela se libertou do medo, da ansiedade, da insegurança. Descobriu o seu verdadeiro potencial, a sua força interior, a sua capacidade de criar a vida que ela sempre quis. A história de Ana é inspiradora, mas não é única. Milhares de pessoas em todo o mundo estão despertando para essa nova realidade. Estão descobrindo o poder que existe dentro delas, o poder de transformar suas vidas e de criar um mundo melhor. E você? Você está pronto para se juntar a elas? Você está pronto para despertar o seu potencial ilimitado? Você está pronto para reivindicar a sua prosperidade e a sua felicidade? A história de Ana é um exemplo do que é possível quando você compreende a verdadeira natureza da sua realidade. Quando você reconhece que você não é apenas um corpo físico, mas um ser de energia, conectado a uma fonte infinita de abundância e criatividade. Mas como exatamente Ana conseguiu essa transformação? Qual foi o segredo que ela descobriu? A resposta está em um conceito fundamental: a coerência cardíaca. A coerência cardíaca é um estado de alinhamento entre o seu coração e o seu cérebro.
é quando o seu ritmo cardíaco se torna regular e harmonioso, criando um campo eletromagnético poderoso que influencia todo o seu ser. Quando você está em coerência cardíaca, você acessa um estado de calma, de clareza e de intuição. Você se conecta com a sua sabedoria interior, com o seu propósito e com a energia do universo. Você se torna mais receptivo às oportunidades e mais capaz de tomar decisões alinhadas com os seus valores e com os seus sonhos. E como você alcança a coerência cardíaca? Existem diversas técnicas e práticas que podem te ajudar, desde a meditação e a respiração consciente até a visualização criativa e a expressão da gratidão. Mas a chave está em cultivar emoções positivas, como o amor, a alegria, a compaixão e a apreciação. Essas emoções elevam a sua frequência vibracional, harmonizam o seu campo energético e criam as condições ideais para a manifestação dos seus desejos. Elas ativam o seu poder interior, desbloqueiam o seu potencial e abrem as portas para a abundância em todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. A história de Ana nos mostra que a transformação é possível, que a prosperidade é acessível a todos, que a felicidade é um direito seu. Mas ela também nos lembra que essa transformação requer um compromisso, uma dedicação, uma vontade de mudar. Você está disposto a fazer esse compromisso? Você está disposto a investir em si mesmo, a dedicar tempo e energia para desenvolver o seu potencial? Você está disposto a abandonar as velhas crenças, os velhos hábitos que te impedem de prosperar? Se a sua resposta for sim, então você está pronto para o próximo passo. Você está pronto para descobrir o método, a ferramenta, que te permitirá acessar todo o poder que existe dentro de você. Um método que combina a sabedoria ancestral com a ciência de ponta. Um método que já transformou a vida de milhares de pessoas. Um método que pode transformar a sua vida também. E esse método é o que vamos revelar a seguir. Prepare-se para mergulhar em um oceano de conhecimento, de possibilidades e de poder. Prepare-se para despertar para a sua verdadeira natureza e para criar a vida que você sempre sonhou. Chegou o momento de revelar o método, a estrutura que permite desbloquear o seu potencial ilimitado e manifestar a vida que você deseja, incluindo a prosperidade financeira que você merece. Não se trata de uma fórmula mágica ou de um segredo esotérico, mas de um sistema prático, baseado em princípios científicos e na sabedoria ancestral, que foi refinado e validado por décadas de pesquisa e experiência. Esse sistema, que chamaremos de Estrutura da Potencialidade Humana, EPH, é a síntese do trabalho de Gregg Braden, um visionário que dedicou sua vida a conectar os pontos entre a ciência de ponta e a espiritualidade profunda. Braden não é um guru de autoajuda. Ele é um cientista, um geólogo com formação em ciências da Terra, que trabalhou como designer de sistemas de computadores para a Martin Marietta, hoje Lockheed Martin, durante a Guerra Fria. Sua experiência em resolver problemas complexos em ambientes de alta pressão o preparou para a sua verdadeira missão, decifrar os códigos da existência humana. Braden percebeu que a ciência convencional, com sua visão mecanicista e reducionista do mundo, estava ignorando aspectos fundamentais da realidade. Ele se sentiu impelido a buscar respostas em outras fontes, em tradições ancestrais, em conhecimentos esotéricos, em práticas espirituais que haviam sido marginalizadas ou desacreditadas pela academia. E o que ele descobriu foi surpreendente. Descobriu que essas tradições, aparentemente disparates, compartilhavam um núcleo comum de sabedoria. Uma sabedoria que falava sobre a conexão entre todas as coisas, sobre o poder da mente e da consciência, sobre a capacidade humana de autocura e autotranscendência. Mas Braden não se contentou em aceitar essa sabedoria de forma dogmática. Ele a submeteu ao rigor da investigação científica. Ele buscou evidências, analisou dados, comparou resultados. E, para sua surpresa, descobriu que a ciência moderna estava confirmando cada vez mais os insights das tradições ancestrais. A estrutura da potencialidade humana, EPH, é o resultado dessa jornada.
um mapa que te guia passo a passo para despertar o seu potencial inativo e criar a vida que você sempre sonhou. Ela se baseia em 3 pilares fundamentais. Ativação do DNA consciente. Este pilar vai além da compreensão tradicional do DNA como um código genético fixo. Ele se baseia na epigenética, na física quântica e na neurociência, para te mostrar como você pode influenciar a expressão dos seus genes, ativar aqueles que promovem a saúde, a longevidade, a criatividade e a prosperidade, e desativar aqueles que te limitam. Não se trata de alterar o seu DNA, mas de otimizar a sua expressão. Imagine poder ligar e desligar interruptores genéticos, escolhendo quais características você quer manifestar em sua vida. É como ter acesso a um painel de controle da sua própria biologia. Conexão com o texto base. Este pilar se baseia diretamente nas discussões de Braden sobre a natureza dinâmica do DNA, a importância do cromossomo 2 e a influência do ambiente e das crenças na expressão genética. Coerência. Coração, mente e corpo. Este pilar é o cerne da EPH. Ele se baseia na descoberta de que o coração não é apenas uma bomba muscular, mas um centro de inteligência complexo com seu próprio sistema nervoso autônomo, capaz de pensar, sentir e lembrar independentemente do cérebro. O coração emite um campo eletromagnético poderoso, muito mais forte do que o campo emitido pelo cérebro, que influencia todas as células do seu corpo e até mesmo o ambiente ao seu redor. Quando você alinha a sua mente, o seu coração e o seu corpo em um estado de coerência, você acessa um nível de consciência e de poder que vai além da sua compreensão ordinária. É como sintonizar um rádio na frequência certa para receber um sinal claro e forte. Conexão com o texto base. Este pilar se baseia diretamente nas discussões de Braden sobre a coerência cardíaca, o pequeno cérebro no coração e a influência das emoções no campo eletromagnético do corpo. A analogia do rádio é uma expansão que torna o conceito mais acessível. Finanças, longevidade, prosperidade, decisões financeiras, riqueza, fluxo de caixa, manifestação consciente. Este pilar é a aplicação prática dos 2 pilares anteriores. Ele te ensina como usar o seu poder mental e emocional para criar a sua realidade, atraindo para a sua vida as pessoas certas, as oportunidades certas e os recursos certos para realizar os seus sonhos, incluindo os seus objetivos financeiros. Não se trata de pensamento positivo ingênuo, mas de um processo científico de alinhamento da sua energia com a frequência do que você deseja manifestar. É como plantar uma semente, cuidar dela com atenção e intenção e colher os frutos do seu trabalho. Conexão com o texto base. Este pilar se baseia nas discussões de Braden sobre o poder da crença, a influência da consciência na realidade e a importância de viver em alinhamento com os próprios valores e sonhos. A analogia da semente é uma expansão que torna o conceito mais concreto. Finanças, objetivos financeiros, fluxo de caixa, investimento, riqueza, prosperidade, planejamento financeiro. A estrutura da potencialidade humana, EPH, não é uma teoria abstrata. É um sistema prático, com técnicas e ferramentas específicas que você pode aplicar em sua vida diária para alcançar resultados tangíveis. Não se trata de acreditar em algo cegamente, mas de experimentar por si mesmo, de testar a validade desses princípios em sua própria vida. E o primeiro passo para aplicar a EPH é compreender a importância da coerência cardíaca. É aprender a criar esse estado de alinhamento interno que te conecta com a sua fonte de poder e sabedoria. Nas próximas partes, vamos mergulhar fundo nesse conceito, explorar as técnicas que te permitem alcançar a coerência cardíaca e descobrir como você pode usar esse estado para transformar a sua vida financeira e alcançar todos os seus objetivos. Prepare-se para desvendar os segredos do seu coração, para despertar o seu potencial ilimitado e para criar a realidade que você sempre desejou. A jornada continua. Eu entendo. Depois de ouvir sobre a estrutura da potencialidade humana, EPH,
sobre a ativação do DNA consciente, sobre a coerência coração-mente-corpo e sobre a manifestação consciente, é natural que surjam algumas dúvidas. Talvez você esteja pensando, isso parece bom demais para ser verdade. Ou, eu já tentei tantas coisas antes e nada funcionou. Ou ainda, eu não sou especial, não tenho poderes mágicos. Como vou conseguir transformar a minha vida dessa forma? Essas dúvidas são compreensíveis. Vivemos em uma cultura que nos ensina a duvidar do nosso próprio potencial, a acreditar que somos limitados, que precisamos de soluções externas para os nossos problemas. Fomos condicionados a buscar a validação fora de nós, em especialistas, em autoridades, em gurus, em vez de confiar na nossa própria sabedoria interior. Mas eu estou aqui para te dizer que essa voz da dúvida não é a sua verdadeira voz. É a voz do medo, do ceticismo, da insegurança. É a voz do seu ego, que se sente ameaçado pela ideia de que você é muito mais poderoso do que ele quer que você acredite. E a melhor maneira de silenciar essa voz é enfrentando-a com evidências, com fatos, com resultados. Vamos começar com a objeção mais comum. Isso parece bom demais para ser verdade. Essa objeção se baseia na crença de que a transformação é difícil, demorada e acessível apenas a poucas pessoas. Mas a ciência está nos mostrando que essa crença é falsa. A epigenética, por exemplo, nos revela que os nossos genes não são o nosso destino, que eles respondem ao nosso ambiente, às nossas crenças, às nossas emoções, que podemos influenciar a expressão dos nossos genes através de escolhas conscientes. A neuroplasticidade nos mostra que o nosso cérebro é capaz de se remodelar e aprender coisas novas em qualquer idade, que podemos criar novas conexões neurais, fortalecer as que nos servem e enfraquecer as que nos limitam. A física quântica nos revela que a realidade não é fixa e objetiva, mas maleável e influenciada pela nossa consciência, que somos co-criadores do nosso universo, que a nossa energia e a nossa intenção têm o poder de moldar o mundo ao nosso redor. Essas descobertas científicas não são apenas teóricas, elas têm implicações práticas para a sua vida. Elas confirmam que você tem o poder de transformar a sua biologia, a sua mente e a sua realidade. Mas, e se você já tentou outras coisas antes e não funcionou? Isso é muito comum. Muitas pessoas passam anos buscando soluções em dietas, em exercícios, em terapias, em cursos, sem alcançar os resultados desejados. E isso acontece muitas vezes porque essas abordagens não levam em conta a totalidade do ser humano. Elas focam apenas em um aspecto do problema: o corpo físico, a mente consciente, o comportamento externo, ignorando a conexão profunda entre mente, corpo e espírito. A EPH é diferente. Ela é holística. Ela integra todos os níveis do seu ser. Ela te ensina a trabalhar com a sua biologia, com a sua mente, com as suas emoções e com a sua energia de forma sincronizada, criando um estado de coerência interna que potencializa a sua capacidade de transformação. E quanto à objeção de que você não é especial, de que você não tem poderes mágicos, essa objeção se baseia em uma compreensão equivocada do que significa ser humano. Todos nós temos um potencial ilimitado dentro de nós. Todos nós somos capazes de realizar coisas incríveis. A diferença entre aqueles que alcançam o seu potencial e aqueles que não alcançam está na consciência desse potencial e na vontade de desenvolvê-lo. Não se trata de ter dons especiais ou habilidades sobrenaturais. Trata-se de aprender a usar os recursos que você já possui, de despertar as capacidades que estão adormecidas dentro de você. É como ter um instrumento musical afinado, mas não saber como tocá-lo. A EPH te ensina a tocar esse instrumento, a criar a sua própria sinfonia, a manifestar a sua melodia única no mundo. E para reforçar a sua convicção, quero compartilhar com você algumas histórias de sucesso, exemplos de pessoas comuns que transformaram suas vidas usando a EPH. Pense em João, um empresário que estava à beira da falência. Ele tinha dívidas, problemas de fluxo de caixa, estresse e insônia.
Ele se sentia desesperado, sem esperança. Mas, ao aplicar os princípios da EPH, ele conseguiu reverter a sua situação, recuperar a sua empresa, quitar as suas dívidas e alcançar a prosperidade financeira que ele sempre sonhou. Pense em Maria, uma dona de casa que sofria de ansiedade e depressão. Ela se sentia presa, infeliz, sem propósito. Mas ao aprender a técnica da coerência cardíaca, ela conseguiu acalmar a sua mente, equilibrar as suas emoções e encontrar um novo sentido para a sua vida. Pense em Carlos, um estudante que tinha dificuldade de aprendizagem e baixa autoestima. Ele se sentia inseguro, incapaz, inferior aos seus colegas. Mas ao ativar o seu DNA consciente, ele conseguiu melhorar o seu desempenho escolar, aumentar a sua confiança e descobrir os seus talentos. Essas são apenas algumas das inúmeras histórias de transformação que eu testemunhei ao longo dos anos. Histórias que comprovam que a EPH é eficaz, que ela funciona, que ela pode mudar a sua vida para melhor. E a sua história? Qual será a sua história de sucesso? Você está pronto para escrevê-la? Você está pronto a investir em sua prosperidade ilimitada? Agora, prepare-se para elevar o seu conhecimento a um novo patamar. O que vou compartilhar com você agora é algo que normalmente eu reservaria para os meus workshops mais avançados, para aqueles que já estão profundamente comprometidos com a sua transformação pessoal. Mas dada a urgência do momento, dada a importância de despertar o máximo de pessoas possível para o seu verdadeiro potencial, decidi abrir o jogo e revelar uma técnica poderosa, uma ferramenta que pode acelerar drasticamente o seu processo de crescimento e manifestação. Essa técnica, que chamaremos de ressonância neural quântica, RNQ, é uma combinação de práticas ancestrais de meditação com descobertas recentes da neurociência e da física quântica. Ela se baseia no princípio de que o seu cérebro é capaz de entrar em um estado de coerência e sincronicidade que amplifica exponencialmente o seu poder mental e a sua capacidade de influenciar a realidade. Imagine o seu cérebro como uma orquestra. Cada neurônio é um instrumento musical, capaz de emitir uma nota, uma vibração. Na maioria das pessoas, essa orquestra está desafinada, caótica, desorganizada. Cada instrumento toca uma melodia diferente, em um ritmo diferente, criando um ruído que dificulta a comunicação e a colaboração. Mas quando você aplica a RNQ, você se torna o maestro dessa orquestra. Você aprende a afinar cada instrumento, a sincronizar os seus ritmos, a criar uma harmonia que ressoa em todo o seu ser. E quando essa harmonia é alcançada, você acessa um estado de consciência expandida, um estado de clareza, de foco e de poder que vai além da sua experiência cotidiana. A RNQ não é apenas uma técnica de relaxamento ou de redução do estresse. É uma ferramenta de transformação profunda que pode te ajudar a acessar estados alterados de consciência, experimentar níveis mais profundos de intuição, criatividade e insight, reprogramar crenças limitantes, substituir padrões de pensamento negativos e autossabotadores por crenças positivas e empoderadoras. Acelerar o aprendizado, absorver novas informações com mais facilidade e rapidez, melhorando a sua memória e a sua capacidade de concentração. Fortalecer o sistema imunológico, estimular as defesas naturais do seu corpo, promovendo a saúde e a longevidade. Manifestar seus desejos, atrair para a sua vida as pessoas certas, as oportunidades certas e os recursos certos para realizar os seus sonhos, incluindo os seus objetivos financeiros. E como exatamente a RNQ funciona? Ela se baseia em 3 elementos-chave: respiração consciente e controlada. A respiração é a ponte entre o seu corpo e a sua mente. Quando você controla a sua respiração, você influencia o seu sistema nervoso autônomo, reduzindo os níveis de estresse e ansiedade e criando um estado de calma e receptividade. A RNQ utiliza técnicas específicas de respiração que otimizam a oxigenação do seu cérebro e preparam o seu corpo para a experiência da coerência. Imagine respirar como um investimento com retorno garantido.
foco intencional e visualização criativa. A sua mente é extremamente poderosa. Ela tem a capacidade de criar imagens mentais tão vívidas e detalhadas que o seu cérebro não consegue distinguir entre a realidade e a imaginação. A RNQ utiliza essa capacidade para visualizar os seus objetivos como se já tivessem sido alcançados, sentindo as emoções positivas associadas a essa realidade, criando um campo energético que atrai essa realidade para a sua vida. Pense na prosperidade como um ímã, atraído por sua visualização. Campo eletromagnético do coração. Como já vimos, o seu coração emite um campo eletromagnético poderoso que influencia todas as células do seu corpo e o ambiente ao seu redor. A RNQ utiliza técnicas para amplificar esse campo, gerando um estado de coerência cardíaca que sincroniza o seu coração e o seu cérebro, criando um portal para a consciência expandida. E aqui está o segredo que pouquíssimas pessoas conhecem. A RNQ pode ser potencializada quando combinada com a compreensão do seu DNA consciente. Quando você entende a verdadeira função do seu código genético, quando você reconhece o seu potencial ilimitado, você programa a sua mente para aceitar e integrar a transformação com mais facilidade. É como se você desse um comando ao seu corpo e à sua mente para trabalharem juntos, em harmonia, para criar a realidade que você deseja. A RNQ não é algo que você aprende da noite para o dia. É uma prática, uma disciplina que requer tempo, dedicação e persistência. Mas os resultados que você pode alcançar são extraordinários. Imagine poder acessar um estado de calma e clareza em qualquer momento, em qualquer situação. Imagine poder superar o medo, a ansiedade e a insegurança com facilidade. Imagine poder atrair para a sua vida a abundância, a prosperidade e a felicidade que você merece. Imagine ter mais dinheiro do que jamais pensou ser possível. Isso não é um sonho. Isso é possível. E a RNQ é a chave para desbloquear esse potencial. E agora, você deve estar se perguntando: como eu posso aprender a RNQ? Como eu posso aplicar essa técnica na minha vida? A resposta é simples. Continue assistindo. Nas próximas partes, vamos detalhar o passo a passo da RNQ. Compartilhar exercícios práticos que você pode começar a fazer hoje mesmo e revelar os segredos para integrar essa técnica em sua rotina diária. Prepare-se para mergulhar em um mundo de possibilidades, para despertar o seu gigante interior e para criar a vida que você sempre quis. A transformação está ao seu alcance. Chegou a hora de transformar o conhecimento em ação, de integrar a ressonância neural quântica, RNQ, em sua vida diária e de começar a colher os frutos da sua transformação. A RNQ não é uma fórmula mágica que resolve todos os seus problemas instantaneamente. É uma ferramenta poderosa que, quando usada com consistência e intenção, pode desbloquear o seu potencial ilimitado e te ajudar a criar a vida que você deseja, incluindo a prosperidade financeira que você merece. O primeiro passo é simples, mas fundamental. Encontre um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Pode ser o seu quarto, um canto da sua sala, um parque, um jardim, qualquer lugar onde você se sinta seguro e confortável. O ideal é que você dedique pelo menos 15 a 20 minutos por dia à prática da RNQ. Mas mesmo que você só tenha 5 minutos, comece assim mesmo. A consistência é mais importante do que a duração. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável, com a coluna ereta, mas relaxada. Feche os olhos e comece a prestar atenção à sua respiração. Observe o ar entrando e saindo do seu corpo, sem tentar controlar o ritmo, apenas observando. A respiração é a sua âncora, o seu ponto de referência. Ela te conecta ao momento presente, te liberta das preocupações do passado e das ansiedades do futuro. Quando você foca na sua respiração, você acalma a sua mente, reduz o estresse e cria as condições ideais para a prática da RNQ. Após alguns minutos de observação da respiração, comece a aprofundar e alongar a sua respiração. Inspire lentamente pelo nariz,
contando até 5. Segure a respiração por 1 ou 2 segundos e expire lentamente pela boca, contando até 5 ou 6. Essa técnica de respiração, conhecida como respiração diafragmática ou respiração abdominal, ativa o seu sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e pela recuperação. Ela reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar. Enquanto você respira dessa forma, comece a visualizar um cenário que te traga paz, alegria e gratidão. Pode ser uma paisagem natural, um momento especial da sua vida, um lugar onde você se sinta seguro e feliz. Use todos os seus sentidos para criar essa imagem em sua mente. Veja as cores, ouça os sons, sinta os cheiros, toque as texturas. Quanto mais vívida e detalhada for a sua visualização, mais poderosa ela será. A visualização é uma ferramenta poderosa de transformação. Ela te permite acessar o seu subconsciente, reprogramar as suas crenças limitantes e criar uma nova realidade em sua mente. Quando você visualiza algo com emoção e intenção, você envia um sinal ao seu cérebro e ao seu coração, criando um campo energético que atrai essa realidade para a sua vida. E agora, adicione o elemento-chave da RNQ, o foco no seu coração. Imagine que a sua respiração está entrando e saindo do seu coração, como se o seu coração fosse o centro da sua respiração. Sinta o seu coração batendo, perceba a sua energia, a sua vitalidade. Enquanto você foca no seu coração, comece a cultivar um sentimento de gratidão. Agradeça por tudo o que você tem em sua vida, por todas as bônus que você já recebeu, por todas as pessoas que te amam e te apoiam. Sinta a gratidão em seu coração. Deixe que ela se expanda por todo o seu ser. A gratidão é uma das emoções mais poderosas que existem. Ela eleva a sua frequência vibracional, abre o seu coração para o amor e para a abundância e te conecta com a fonte de toda a criação. Quando você vive em um estado de gratidão, você se torna um ímã para coisas boas, atraindo para a sua vida mais motivos para agradecer. Continue respirando profundamente, visualizando o seu cenário de paz e alegria e cultivando o sentimento de gratidão em seu coração. Permaneça nesse estado por 15 a 20 minutos, ou pelo tempo que você tiver disponível. No início, pode ser difícil manter o foco, acalmar a mente e cultivar a gratidão. A sua mente pode divagar, você pode se distrair com pensamentos ou sensações físicas. Isso é normal. Não se preocupe, não se julgue. Simplesmente traga a sua atenção de volta à sua respiração, à sua visualização e ao seu coração. Com a prática, a RNQ se tornará mais fácil, mais natural e mais poderosa. Você perceberá que consegue acessar esse estado de coerência com mais rapidez e profundidade. Você sentirá os benefícios da RNQ em sua vida diária. Mais calma, mais clareza, mais energia, mais criatividade, mais intuição, mais prosperidade. E para acelerar o seu progresso, quero compartilhar com você algumas dicas e recursos adicionais. Use a música. A música pode ser uma poderosa aliada na prática da RNQ. Escolha músicas que te inspirem, que te elevem, que te conectem com a sua essência. Existem músicas específicas que foram criadas para induzir a coerência cardíaca e a ressonância neural. Use afirmações. As afirmações são declarações positivas que você repete para si mesmo, reprogramando o seu subconsciente e criando uma nova realidade. Use afirmações que reforcem a sua autoestima, a sua confiança e a sua capacidade de manifestar os seus sonhos. Use um diário. Escrever em um diário pode te ajudar a processar as suas emoções, a identificar os seus padrões de pensamento e a acompanhar o seu progresso. Anote as suas experiências com a RNQ, os seus insights, os seus sentimentos, os seus sonhos. Busque apoio. Compartilhe a sua jornada com pessoas que te apoiam, que te inspiram, que te incentivam. Participe de grupos de meditação, de workshops, de cursos que te ajudem a aprofundar o seu conhecimento e a sua prática.
Não desista. A transformação é um processo, não um evento. Haverá dias bons e dias ruins. Haverá momentos de dúvida e momentos de certeza. O importante é continuar, persistir, confiar no processo. A RNQ é uma ferramenta poderosa, mas você é o agente da sua transformação. Você é o criador da sua realidade. Você tem o poder de escolher o caminho que quer seguir. E eu estou aqui para te apoiar, para te guiar, para te inspirar nessa jornada. Acredite em si mesmo, confie no seu potencial e prepare-se para viver a vida que você sempre sonhou. E invista em sua prosperidade, pois ela está a seu alcance. Você chegou até aqui. Você investiu seu tempo, sua energia, sua atenção. Você absorveu informações que desafiam as suas crenças, que expandem a sua compreensão, que despertam o seu potencial. Você aprendeu sobre a estrutura da potencialidade humana, EPH, sobre a ativação do DNA consciente, sobre a coerência coração-mente-corpo, sobre a manifestação consciente e sobre a ressonância neural quântica, RNQ. Agora é o momento de integrar tudo isso, de consolidar o seu aprendizado, de transformar o conhecimento em sabedoria e, acima de tudo, de agir, de dar o próximo passo em direção à vida que você deseja e merece. Pense em tudo o que você descobriu ao longo deste vídeo. Pense na possibilidade de que você não é quem você pensava ser, de que você é muito mais do que te disseram que você era, de que você tem um poder dentro de você que é capaz de superar qualquer obstáculo, de alcançar qualquer objetivo, de criar uma realidade de abundância, prosperidade e felicidade. Imagine por um momento como seria a sua vida se você realmente acreditasse nisso, se você vivesse a partir dessa verdade, se você agisse com a confiança, a coragem e a determinação de quem sabe que é capaz de tudo. Como seriam as suas finanças? Como seriam os seus relacionamentos? Como seria a sua saúde? Como seria a sua contribuição para o mundo? A resposta é simples. Seria extraordinário. Seria uma vida além dos seus sonhos mais ousados, uma vida de propósito, de significado, de alegria, de amor. Uma vida de liberdade financeira, de realização pessoal, de conexão profunda com você mesmo, com os outros e com o universo. E essa vida não é uma fantasia, não é um conto de fadas, é uma possibilidade real, tangível, acessível a você. Agora, a chave para desbloquear essa vida está em suas mãos, está na sua mente, está no seu coração, está no seu DNA, está na sua capacidade de escolher, de decidir, de agir. Você escolhe acreditar no seu potencial ilimitado ou se apegar às suas crenças limitantes. Você escolhe viver a partir do medo ou do amor. Você escolhe se render às dificuldades ou superá-las com resiliência e determinação. A escolha é sua, e essa escolha é poderosa. A ciência já nos mostrou que os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas crenças têm um impacto direto na nossa biologia, na nossa saúde e na nossa realidade. A física quântica nos revela que somos co-criadores do nosso universo, que a nossa energia e a nossa intenção moldam o mundo ao nosso redor. A sabedoria ancestral nos ensina que estamos todos conectados, que somos parte de um todo maior, que temos uma responsabilidade uns com os outros e com o planeta. E a EPH e a RNQ te fornecem as ferramentas para integrar tudo isso, para transformar a sua vida de dentro para fora. Agora eu te convido a dar um passo além. A assumir um compromisso com você mesmo, com a sua transformação, com a sua felicidade. Um compromisso de viver a sua verdade, de expressar o seu potencial, de criar a vida que você merece. E para te ajudar nesse compromisso, eu quero te oferecer 3 ações que você pode fazer agora mesmo. Conecte-se, clique no botão gostei deste vídeo. Esse simples gesto é um símbolo do seu compromisso com a sua transformação. É uma forma de dizer ao universo que você está pronto para receber a abundância e a prosperidade que estão disponíveis para você. É uma maneira de alinhar a sua energia com a frequência da vitória. Aprofunde-se, inscreva-se neste canal. Ao fazer isso,
Você terá acesso a um conteúdo exclusivo, a informações valiosas, a ferramentas poderosas que te ajudarão a aprofundar o seu conhecimento e a acelerar a sua transformação. Você se juntará a uma comunidade de pessoas que estão comprometidas com o seu crescimento pessoal e com a criação de um mundo melhor. E terá acesso a uma comunidade engajada e próspera, pronta para te ajudar e compartilhar dicas valiosas. Expanda-se. Vá até a seção de comentários e escreva a seguinte frase: Eu escolho viver o meu potencial ilimitado. Essa declaração é um ato de poder. É uma forma de afirmar a sua intenção, de reprogramar o seu subconsciente, de criar uma nova realidade para si mesmo. E ao compartilhar essa declaração com o mundo, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Essas 3 ações podem parecer pequenas, mas têm um poder imenso. Elas são sementes que você planta no solo fértil da sua consciência. E quando regadas com a sua atenção, com a sua intenção e com a sua ação, essas sementes germinarão, crescerão e darão frutos abundantes. Lembre-se, você não é a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. Você adquiriu um novo conhecimento, uma nova compreensão, uma nova perspectiva. Você despertou para uma nova realidade. E essa nova realidade é uma realidade de possibilidades ilimitadas. Uma realidade onde você é o criador da sua própria vida. Uma realidade onde você tem o poder de transformar os seus sonhos em realidade. Uma realidade próspera em todos os sentidos, para você e para o mundo. A jornada da transformação é uma jornada contínua. Não há um ponto final, uma chegada. Há sempre mais para aprender, mais para crescer, mais para experimentar, Mas com a EPH e a RNQ, você tem as ferramentas para navegar nessa jornada com confiança, com coragem e com alegria. Você tem o poder de superar qualquer desafio, de alcançar qualquer objetivo, de viver a vida que você sempre sonhou. E eu estarei aqui para te apoiar em cada passo do caminho. Juntos podemos criar um mundo melhor, um mundo mais justo, mais amoroso, mais abundante. Um mundo onde todos possam viver o seu potencial ilimitado. A hora de agir é agora. O futuro está em suas mãos. Acredite em si mesmo, confie no seu poder e prepare-se para voar. E não se esqueça de conferir o link fixado no primeiro comentário. Lá, você encontrará um presente especial, uma ferramenta extra para te ajudar a aprofundar a sua jornada de transformação.